Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar em mais uma aula de análise de dados em R. O objetivo dessa aula será a exploração inicial dos seus dados, então a gente vai trabalhar com análise descritiva, mas essa aula vai ser publicada em módulos, tá? Então a gente vai ter um módulo de medidas de posição e dispersão, com uma breve teoria e prática, outro módulo de distribuições de probabilidade e outro módulo de pressupostos e testes estatísticos, ok? Então, sempre que a gente inicia uma pesquisa, né, a primeira coisa é a análise exploratória inicial, né? Então, nessa aula a gente vai entender o porquê das medidas de posição e dispersão, a diferença entre elas, através de exemplos em banco de dados, né? Vamos ver esse banco de dados aqui, tá? Eu tenho um banco de dados aqui, ó, com de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis, tá? 8 colunas. Nesse banco de dados aqui, o objetivo do pesquisador foi avaliar a quantidade de resíduos gerados, né, no fornecimento de alimentos em escolas públicas, tá? Então, o pesquisador, ele dividiu as escolas públicas aqui em escolas públicas de nível fundamental 1, escolas públicas de nível fundamental 2, tá? E em modalidades normal e normal mais EJA. Tá? O objetivo do pesquisador foi saber se existe diferença na quantidade de resíduo fornecido entre ambas as escolas, entre escolas de fundamental 1 e 2, se existe diferença da quantidade de resíduos fornecidos no tipo de modalidade de ensino, né? E se um afeta o outro, se a modalidade, né, afeta o efeito do nível fundamental, do nível, né, sobre a produção de resíduos, tá? E aqui a gente pode também fazer uma análise da relação entre do peso fornecido e o peso resíduo geral, tá? Para ver como é a tendência dos dados. Ok? Então, para cada um desse dado aqui, a gente vai ter, para cada modalidade e nível, tá? O conjunto de modalidade e nível, a gente tem fundamental 1, modalidade normal, fundamental 1, normal mais EJA, da mesma forma no fundamental 2, modalidade normal e EJA. Tá? Então, para cada um desses conjuntos, a gente tem 5 réplicas, 5 escolas. Então, para a gente saber a diferença entre esses tipos de modalidade quanto às nossas variáveis respostas, a principal variável resposta aqui desse banco de dados é o peso dos resíduos, então a gente vai exemplificar com ele, tá? Então, depois vocês podem trabalhar com as outras variáveis, mas a principal é o peso do resíduo. Nós precisamos saber a tendência geral dentro de cada um desses fatores aqui, tá? Então, eu quero saber a média no nível fundamental 1, modalidade normal, a média no nível fundamental 2, modalidade normal, né? E comparar essas médias, tá? Então, digamos que eu preciso comparar essas médias, mas para comparar a média, eu não comparo só a média, tá? Eu comparo também o desvio padrão, a amplitude do dado, né? Porque, digamos assim, tá? Digamos que nós temos aqui, ó, vamos aqui no próprio Excel, igual a average, tá? E eu vou copiar aqui, esse NA aqui ele não vai entrar como média. Eu tenho a média aqui são as médias, tá? Eu tenho a média aqui do peso dos resíduos na modalidade normal fundamental 1. Agora eu vou fazer a média, average, dos resíduos aqui, tá? No fundamental 2 normal e EJA. Tá? Então eu tenho aqui, ó, duas médias completamente diferentes, tá? No fundamental 2 eu tenho um peso do resíduo 1. Desculpem, botei na coluna errada. Duas modalidades mais ou menos similares, mas mesmo assim elas podem ser diferentes uma da outra por conta do desvio padrão. Digamos que essa aqui tem um desvio padrão de 1, então vai para 11, mais 11, menos 11. Essa aqui tem um desvio padrão, uma média de 14. Uma média de 14, um desvio padrão de 1, então vai para mais 15, menos 13, mais 15 e 13, ok? Então, o desvio padrão de 1 não vai cruzar na outra, elas vão ser diferentes mesmo assim, tá? Então, esse é o objetivo dos dados, né? Então, vamos para os conceitos de cada um das medidas
dessas medidas de tendência central, que é a média, mediana e moda, e as medidas de dispersão, desvio padrão, variância e erro padrão, para comparar, para o comparativo de dados, tá? Então, na aula de hoje, certo? A gente vai ter as medidas de posição, então, eu vou ter aqui média, tá? Mediana e moda, tá? E eu vou ter aqui as medidas de dispersão, que aí aqui eu vou ter a variância, o desvio padrão, e o erro padrão. Ok? Então, para a gente entender um pouquinho disso aqui, eu já vou fazer um breve resumo, né, de distribuição de probabilidade, a distribuição de probabilidade normal. Na próxima aula a gente vai entrar em distribuições de probabilidade mesmo, mas eu vou fazer um breve resumo. Cada dado desse aqui, tá? Cada 5 réplicas aqui são poucas réplicas, mas você pode ter um dado com 20 réplicas, tá? Com 20 amostragens, né? Então, dentro de cada dado aqui, a gente vai ter uma distribuição de frequência, tá? Então, vamos voltar aqui para o Inkscape. Nós iremos ter uma distribuição de frequência. Então, digamos aqui, tá? Que aqui é o peso do resíduo, tá? Na modalidade normal do nível fundamental 1, tá? Então, eu vou ter uma frequência dos meus dados. Isso aqui, ó, a frequência dos meus dados. Então, eu vou botar aqui de peso 0 resíduos, digamos, a 80 quilos de resíduos, tá? Então, eu vou ter uma frequência aqui no peso. Pode ser o formato dela pode ser essa, estou supondo que o formato será essa, tá? Eu vou ter uma frequência do peso do resíduo, tá? Nessa frequência eu vou ter uma média, tá? O que é a média? A média, ela é a soma de todos esses valores aqui, né? Do peso do resíduo, a soma das 5 amostras, dividido pelo número de amostras. Nesse caso aqui é a soma das 4, porque perdeu-se uma amostra, a gente não tem uma amostra. A soma das 4 amostras dividido pelo número das amostras, que vai dar esse aqui, 14. Tá? Mas a gente vê que a média ela não é igual ao valor das amostras. Você vê aqui, ó, que nesse resultado a gente tem a média, que é 14, mas a gente tem uma amostra de 39 quilos e uma amostra de 0 quilos. Ou seja, um dia eu produzi os 39 quilos e no outro dia não se produziu nenhum quilo de resíduo, tá? Da mesma forma aqui, ó, em um dia 31 quilos, no outro dia 0. Nesse último aqui, a gente não teve nenhum dia sem resíduo, né? Então, como é que eu vou comparar esses dados, tá? Então, eu vou ter uma distribuição de probabilidade, onde eu vou encontrar a média, tá? Digamos assim, onde eu vou encontrar a média dos meus resíduos, e eu vou ter uma dispersão ao redor dessa média, tá? Então, eu vou ter uma medida de posição, vai ser a minha média, e eu vou ter uma dispersão ao redor da média, tá? Essa dispersão ao redor da média, ela pode ser grande ou pequena, tá? Eu acho que você já viu os tipos de gráficos de barras, tá? Onde eu ploto a média e uma linhazinha aqui em cima, né? Com um tracinho, no qual eu vou informar qual foi a média e o quanto o meu dado, ele foi disperso, tá? Isso aqui vai ser uma medida de dispersão, tá? Então, esse tracinho ele forma que o meu dado aumentou, tem essa média, mas ele pode ir até aqui em cima e da mesma forma ele pode ir até embaixo, tá? Vou fazer mais bonitinho aqui, um gráfico assim. Então, eu vou ter a média, ele pode vir até aqui, mas ele também pode vir até aqui, certo? Por conta dessa dispersão, tá? Eu posso, no nosso caso lá, ele ia de 0 a quase 40, certo? No caso anterior. Digamos que um
uma outra modalidade, tá? Ela viesse aqui, tivesse essa média, aqui, aqui. Então, eu quero comparar se isso é diferente se essa barra é diferente dessa aqui, tá? Digamos que eu crie uma outra modalidade e ela seja assim, ó. Então, e um desvio aqui, uma dispersão dos dados desse tamanho aqui, tá? Então, eu quero comparar se isso aqui é diferente disso e se isso aqui é diferente disso aqui, tá? E é através desses conceitos iniciais que a gente consegue comparar, né? Então, eu vou ter a média, principalmente, a gente vai comparar principalmente entre média e o desvio padrão, tá? Então, a gente já viu, a gente vai voltar para isso depois. O desvio padrão aqui, ó, desvio, essa barrinha, essa linha. Então, a gente vai voltar para isso já já, comparar as distribuições. Então, a gente tem a média, né, que é a soma dos valores dividido pela quantidade de amostras. A gente vai ter a mediana, que é o ponto no qual a nossa frequência, né, o conjunto dos nossos dados se divide em 2, tá? Então, no caso aqui, é o conjunto no qual eu somando todos esses resultados aqui, digamos que eu tenho aqui 1000 amostras. Tá? Digamos que eu tenho aqui 1000 amostras. Então, eu vou contar, vão estar distribuídas aqui as 1000 amostras, né? Vai ser o ponto no qual 500 dos meus dados vão estar para a direita e 500 dos meus dados estarão para a esquerda, tá? Isso é o conceito de mediana. Digamos aqui, ó, que eu tenho uma distribuição de probabilidade, uma frequência, né, dos resíduos assim. Eu tive 0 quilos, e vou colocar aqui 80. Tá? E aqui a minha frequência, o número de vezes, dentro dessas 1000 amostras, o número de vezes que ocorreu em cada quilo aqui. Então, vamos dizer que aqui, ó, aqui vai ser o valor de 500, de 0 a 500, tá? Vou botar aqui a minha frequência, tá? Digamos que a maioria dos dias, tá? E apenas um dia aqui. A maioria dos dias, quando eu fui na escola realizar o peso do resíduo, né, na maioria dos dias esse peso foi baixo. Então, eu tenho aqui, ó, 500 vezes que eu fui, o peso foi próximo de 0 kg, tá? Aqui tem mais um pouco, e daqui em 2 ou 3 vezes, 10 vezes, digamos assim, em poucas vezes que eu fui, o preço foi se aproximando de 40, 80 quilos, tá bom? Então, como é que vai ser a média, tá? E a mediana dos meus dados? A média dos meus dados, ela vai fazer a média de 0 a 80, tá? Então, é possível que a minha média dos meus dados, ela esteja aqui no meio, tá? Já a mediana, ela vai dividir no meu valor em 2. Você vê que eu tenho uma amostra, então ele vai contar o valor no qual metade das minhas amostras está para a direita e para a esquerda. Então, 500 das minhas amostras vão estar para um lado, 500 das minhas amostras vão estar para o outro. A gente vê aqui por esse histograma, né, de contagem, que já tenho 500 das minhas amostras só aqui em 0 kg. 500 dias foram 0, tá? Então, provavelmente, a mediana do meu dado, ela vai estar aqui, próximo próximo do 0. Ok? Isso aqui é um gráfico que ele puxa para esquerda, né? Ele vai ter um desvio aqui na sua distribuição. Ok? A gente vai entrar isso bem detalhado em distribuições de probabilidade, mas já dá pra gente discutir bastante coisa aqui, tá? Com um simples histograma. Então, por exemplo, é interessante você realizar esse tipo de análise para você se perguntar, ok, beleza, eu tenho 100 dias, eu tenho 500 dias aqui, né, ou 500 escolas, na qual a quantidade de resíduos foi 0. Digamos que isso foi feito numa escola só. 500 dias na qual a quantidade de resíduos foi 0, tá? Mas, em apenas um dia, eu gerei 80 quilos de resíduo, tá? Eu posso dizer, ou então, digamos que em apenas um dia eu gerei 200 quilos de resíduo, certo? Eu vou ter uma outra escola, nesse exemplo aqui, tá? Em que o resíduo ele foi distribuído, vou colocar aqui em outra escola. Digamos que nesse exemplo aqui, em apenas um dia, uma escola gerou 800 quilos de resíduo, exagerando, tá? Em apenas um dia, digamos que seja aqui.
800. E vamos dizer que aqui eu tenho uma outra escola, tá? Eu contei os mesmos 1000 dias. Mas ela teve uma distribuição aqui, ó, frequência 0 kg, 80 quilos. Mas ela teve uma distribuição aqui, ó. Aqui, vamos dizer que aqui o máximo seja 100, o máximo. E quando eu somo, tá? Então ela tem uma frequência mais bem distribuída aqui ao longo dos quilos, né? Mas quando eu somo tudo isso aqui, o máximo que deu de quilo de resíduos, digamos aqui, foi 600 quilos, somando tudo. Mas e quando eu somei essa escola aqui, o máximo que eu tive de quilos de resíduos foi 900 quilos, tá? Então, apesar de nessa escola eu ter muitos zeros, certo? Muitos dias com zero. No dia que gerou, ele gerou mais dados do que nesse dia aqui, do que essa escola aqui durante os 1000 dias de análise. Tá ok? Esse tipo de gráfico, né, é o histograma. É o histograma de frequência. Ele é extremamente usual para essas análises exploratórias de dados iniciais, tá? Extremamente usual. Então, você vê aqui a média, o desvio padrão, a média, desvio padrão, a mediana. A gente tá vendo média e mediana aqui, os conceitos, né? A média desse aqui vai estar próxima aqui e a mediana também vai estar próxima, tá? Se ela for bem distribuída. Talvez a mediana esteja um pouco mais para cá. A gente vai ver como plotar esses gráficos na nossa aula prática do R. Tá? Eles são extremamente usuais nessa relação entre a plotagem do gráfico e a média, mediana e os demais parâmetros que a gente vai estudar aqui para a exploração inicial do nosso dado. Ok, a gente viu o conceito de média, mediana e o conceito de moda. Moda é o número mais constante nos nossos resultados, o de maior frequência, tá? Conceito simples, número de maior frequência nos nossos resultados. Então aqui, ó, provavelmente a moda é aqui, ó, provavelmente a moda é aqui, tá? E provavelmente a moda é aqui, tá? Esses conceitos são importantes para a distribuição de probabilidade, tá? A gente vai já chegar. Então, opa, eu saí aqui, certo? Quando eu tenho uma média, essa dispersão de dados para cá, essa quantidade de dados para cá e essa quantidade para cá, ela é medida através das medidas de dispersão, tá? Variância, desvio padrão e erro padrão, certo? Por exemplo, em que é que me ajuda a medida de dispersão? Quando eu quero comparar esse dado com esse, tá? Digamos aqui, vamos mostrar aqui exemplos. Eu estou sem espaço aqui. Vamos mostrar exemplos aqui. Eu quero comparar uma escola que tem um dado assim, tá? Com uma escola, eu vou pintar de preto, escola A, com a barra branca, com uma escola, tá? Que eu tenho um dado. Assim, eu ploto a frequência de uma escola. Aqui é o resíduo, né? Peso do resíduo. E aqui é a frequência. Ploto as frequências de uma escola em cima da outra, tá? Eu vou ter a média de um aqui. Eu vou ter a média de outra aqui. E eu quero saber a diferença entre essas médias, tá? Se essa dispersão para um lado ou para o outro, tá? Estiver cruzando muito com a média da outra amostra, tá? Da minha outra escola, tá aqui, escola D. Se uma estiver cruzando muito, então não vai haver diferença, né? Mas eu não consigo comparar só através da média, né? Se eu souber a média, ó, a média, ela tá num ponto diferente da média do outro, da média da outra escola. Então, eu preciso da dispersão dos dados para saber se um conjunto de dados da minha escola fundamental 1 é diferente do conjunto de dados da minha outra escola de fundamental 2, tá? Eu preciso saber. O histograma, ele é útil para esse tipo de dado. Histograma para comparações. Certo? Então, como é que eu vou calcular esses desvios? O quanto isso está se dispersando, né?
através da variância, desvio padrão e erro padrão, tá? O que é a variância? A variância, em geral, a gente não mostra, não é um dado. Vamos lá para a variância. A variância... Vamos para cima. A variância, ela não é um dado que a gente coloca nas nossas teses, dissertações, nos nossos projetos, em geral, tá? Vou colocar aqui a variância. Em geral, a gente apresenta o desvio padrão. E algumas pessoas, muito pouquíssimas, na verdade, elas apresentam o erro padrão. E a gente vai falar agora o porquê a gente não apresenta a variância, mas o porquê que a gente precisa saber da variância, tá? A variância é um conceito extremamente importante. Ela está na base das análises de ANOVA, regressões, tá? Então, os pressupostos, na base dos pressupostos dos testes paramétricos, tá? E a gente vai precisar saber um pouco do conceito sobre ela, tá? Então, a variância de uma amostra, tá? Ela consiste em quê? Ela consiste, bem geralzão, vamos voltar aqui para o nosso gráfico para a nossa tabela, né? Ela vai consistir na diferença de cada ponto desse da média, tá? Então, eu vou ter essa amostra aqui. Então, eu vou ter os meus x. Isso aqui vai ser as diferenças, tá? Diferenças da média. Vou botar isso aqui para baixo. Então, eu vou ter igual aqui. Vai ser a diferença no peso do resíduo, né? Do peso de cada amostra, da amostra 1, menos a média, tá? A diferença da amostra 4, amostra 2, menos a média, tá? Então, aqui eu tenho 4 diferenças, né? Então, dentro desse resíduo, desse tratamento aqui, eu tenho 4 diferenças. Dentro desse tratamento aqui, eu 5. E se eu for fazer para o resíduo geral, a variância do resíduo geral, então vai ser cada amostra aqui menos a média do geral. Tá? Mas a variância, ela é calculada ao quadrado, ela é calculada como uma distância, tá? Por que ela é calculada como uma distância, né? Então, vamos colocar aqui um ponto de dispersão. Vamos jogar todos, digamos que eu peguei... Ai, agora eu vou ter que achar aqui. Bem, vamos continuar aqui em qualquer canto mesmo. Digamos que eu peguei esses pontos aqui, esses 4 pontos, e eu plotei um gráfico, certo? Vamos colocar aqui os 4 pontos e eu vou plotar um gráfico. Eu vou plotar primeiro aqui a minha média dos 4 pontos, tá? E eu vou botar aqui, ó, ponto 1, P1, vou botar como P1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, tá? A minha variância, ela vai ser a diferença de distância, tá? Então, para eu chegar nesse ponto 1 aqui, eu vou ter essa distância e essa. Para eu chegar nesse ponto 2 aqui, ponto 4, para a minha média, eu vou ter essa distância, e essa distância. Daqui eu vou ter essa e essa. Daqui. Por isso é a diferença. Mas o cálculo da diferença é o seguinte, variância igual a o meu ponto 1, que eu vou chamar de x, x1, menos a média, né? O símbolo da média, o x com tracinho em cima, elevado ao quadrado, tá? Mais o meu ponto 2, aqui, menos a média elevado ao quadrado. O mesmo, aí mais, tal, até contemplar todos os meus pontos, que vai ser 4 vezes 4, menos a média elevado ao quadrado. Ou seja, é o somatório da soma da diferença de cada ponto da média ao quadrado, tá? Por que ao quadrado? Olha, porque num gráfico eu não ploto essa linha, essa distância assim, eu não consigo calcular. Ela faz isso e isso, então eu faço ao quadrado. Ok? E tudo isso aqui eu vou... E tudo isso aqui, ele é... dividido pelo n menos 1, tá? Que é o número de amostras que eu tenho, 4 amostras menos 1, tá? Isso vai ser a minha variância. Então, aqui eu vou ter a variância do meu dado, que é essas distâncias de dispersão, tá? A variância vai ser uma distância, digamos, um cálculo de distância
de dispersão dos meus dados. Mas por que eu não uso ela no meu gráfico? Nos meus gráficos eu não coloco a variância, eu coloco o desvio padrão. Porque como eu elevo ao quadrado, tá? Então ela sai da unidade que eu estava trabalhando, tá? Por exemplo, digamos que a minha unidade era quilo, no caso dos resíduos, né? Então, quando eu elevo ao quadrado todas as minhas variáveis, a minha unidade passa a ser quilo ao quadrado. Então, se eu for plotar um gráfico, eu vou plotar a minha média em quilo e a minha variância em quilo ao quadrado, que vai dar uma coisa imensa aqui. Imagine 90 quilos ao quadrado, tá? Então, é uma variância imensa e torna em real, né? Na verdade, eu não tenho, não é comparativo, tá? Então, para utilizar, eu uso o desvio padrão, tá? O desvio padrão, deixa eu diminuir aqui a tela, estou escrevendo bem grande, tá? Eu vou usar aqui o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é, tá? Desvio, dp, nada mais é que a raiz quadrada da variância. Ou seja, eu estava ao quadrado, tá? No caso do desvio padrão, eu peguei a variância em quilos quadrados e quando eu aplico a raiz quadrada da variância, agora eu vou ter quilos. Eu volto a ter a unidade da minha amostra, a unidade da minha variável, tá? E a partir de agora eu posso entender a dispersão dos meus dados, certo? Porque eu vou estar na mesma unidade da minha variável. Ok? Então, o desvio padrão, ele é a unidade mais, uma medida de dispersão mais utilizada para entender dispersão de dados. Então, quando ele é muito alto, a dispersão é muito alta. Quando ele é muito baixo, a dispersão é muito baixa. Ok? Então, se eu tenho, digamos que eu tenho dois dados que eles parecem ser muito diferentes. Tenho essa barrinha e tenho essa barrinha de média, tá? Duas barrinhas de média aqui. Ok. Pela média, eu vejo que eles são bem diferentes. Ok? Mas sendo que esse tratamento aqui, digamos, seja fundamental 1 e aqui seja fundamental 2, tá? Esse tratamento aqui, ele vai ter, ó, um desvio pequenininho, tá? Em todas as coletas foi um desvio pequeno. Mas nesse tratamento aqui, tá? Houve muita variabilidade ao longo das coletas. E eu peguei um desvio padrão assim, tá? Então, quando eu vou comparar as médias, não vai haver, tá, diferença, provavelmente. Por isso é a importância da gente entender a dispersão dos nossos dados e a gente fazer essa análise exploratória de entendimento, tá? Fazer esse tipo de gráfico, fazer o gráfico de histograma, fazer o gráfico de blockspot. A gente vai aprender os três na nossa aula prática sobre esse vídeo. E a última medida, certo, de dispersão é o erro padrão. O erro padrão, ele é uma medida de confiabilidade do seu dado. É uma medida de confiabilidade do seu dado, ok? Então, o que é o erro padrão? O erro padrão, ele é igual a o seu desvio padrão, dp, dividido pela raiz quadrada do seu n amostral, tá? Desvio padrão dividido pela raiz quadrada do seu n amostral. A gente já viu que o desvio padrão, né? Quanto maior o desvio padrão, né, maior a variância dos nossos dados, a dispersão dos nossos dados, certo? Por que eu estou dividindo aqui pela raiz quadrada dos números, da quantidade de amostras que eu tenho, tá? Porque, por exemplo, eu posso ter um desvio padrão, vamos colocar aqui, um desvio padrão alto, tá? Vamos dizer que 5 ele é um desvio padrão alto. Essa relação de desvio, né? O que é um desvio padrão alto e o que é um desvio padrão baixo depende da sua variável, tá? Ele depende da sua variável. Por exemplo, se uma variável minha, né, ele tem uma média de 80 quilos, vamos continuar nos pesos dos resíduos, tá? Um desvio padrão de 1 quilo é baixo, tá? Um desvio padrão de 40 quilos aqui já seria um desvio padrão alto, um desvio padrão de 100 quilos já seria um desvio padrão alto, tá? Então, a definição de desvio padrão alto ou baixo depende muito da sua variável. Já para uma variável, digamos, cuja média é 1 quilo, tá?
Um quilo de desvio padrão, ela já é alto, tá? Então, um desvio padrão de 0,1, digamos, 0,1 kg seria baixo. Imagina um desvio padrão de 100, seria altíssimo. Então, ele depende muito da variável, da média da sua variável, de que variável você está estudando. Então, vamos dizer aqui que eu tenho um desvio padrão, que a minha média, tá? Ela é igual a 4 quilos, tá? E eu tenho um desvio de 5, ou seja, um desvio padrão alto, ele é até maior que a média, né? Então, se eu for plotar esse gráfico, eu vou ter aqui, ó, 4 quilos, digamos aqui que seja até 4, e eu vou ter um desvio maior que a minha barra. Sim. Ok? Sendo que eu tenho um amostral gigante, um N amostral gigante. Digamos um N amostral de 100, tá? Então, quando eu calcular aqui, ó, vamos ver, fazer aqui esse cálculo aqui no R, no Excel. Vou estar igual a 5 dividido pela raiz SQRT de 100. Será que é raiz aqui assim? Ok? Então, eu vou dar um erro padrão de 0,5. Agora, vamos investigar o segundo caso, cuja quantidade de amostras que eu coletei é baixa. Vamos colocar aqui, eu só fiz a coleta de 10 amostras. Tá? Então, vamos fazer aqui, novamente, o cálculo 10. 1,58. Então, o meu erro padrão, ele é maior. Certo? E vamos colocar aqui um caso, reduzindo ainda mais o desvio padrão. 5 para uma amostra, tá? Opa, deixa eu apagar aqui, não ficou legal não, para deixar mais bonitinho. Vamos reduzir aqui ainda mais um caso em que eu só fiz uma amostra, tá? Aliás, não vai ter nem desvio padrão, desculpem, um caso em que eu só fiz 2 amostras. Para poder a gente conseguir ter uma média e um desvio padrão. Então, vamos colocar aqui. Dá 3,53, tá? Então, o meu erro padrão, ele é alto. O erro padrão, ele é dado na mesma unidade da nossa variável, tá? O erro padrão. Se eu der uma amostra aqui, o meu erro padrão, com apenas uma amostra, o meu erro padrão é de 5, tá? O meu erro padrão vai aumentar, tá? Então, o que é que acontece? Qual é a relação disso? Tá? N amostrais altos, tá? Essa setinha aqui é para dizer alto, tá? Reduzem o meu erro. O erro padrão associado ao meu experimento, tá? Ao meu tratamento, ao meu trabalho. N amostrais baixos, elas aumentam o erro associado ao meu trabalho, tá? Isso aqui nos mostra a importância da amostragem, de você fazer várias amostras ou replicagem, tá? De você replicar o seu experimento. Para cada tratamento você ter várias réplicas, certo? Quando eu tenho poucas réplicas, né? O meu erro padrão vai ser alto. Se eu plotar o meu erro padrão no gráfico, com poucas réplicas, o meu erro padrão vai ser alto, tá? Ou seja, ele me dá um indicativo do erro, da dispersão populacional, né? E ele indica que é possível, né? Que o resultado que você encontrou, tá? Ele não seja, essa média que você encontrou, ela não seja tão real, porque o seu erro padrão, ele é muito grande, tá? Quando eu aumento o número de réplicas, tá? Eu reduzo o erro padrão da minha amostra, então, nesse caso aqui, para uma mesma média, tá? Para uma mesma média e um mesmo desvio padrão, tá? Eu vou reduzir o erro do experimento para cá, tá? Ou seja, ele deixa o meu dado mais confiável. Então, sempre você faça esse cálculo, tá? O ideal é para você não cair nesse tipo de problema, né, de um erro padrão muito alto, você sempre fazer um grande número de amostragens, certo? No mínimo 5, mas quanto mais melhor. Um grande número, dependendo do tipo de dado, 5 não é nem suficiente, tá? Então, em geral, você não incorrer nisso, porque com apenas 3 amostras, 2 amostras, tá? A confiabilidade do nosso dado é muito baixa. Pode ter sido que aquele resultado encontrado ele foi apenas ao acaso, tá? Então, você sempre calcule o erro amostral, tá?
Então, ele é uma medida de confiabilidade dos dados. Quanto menor o N amostral, tá? Menos confiável vai ser os seus dados. Quanto maior o N amostral, mais confiável vai ser os seus dados, tá? Então, essa é a primeira aula. Essa é a parte teórica da nossa aula de medidas de dispersão e tendência central. E eu vou fazer agora um breve vídeo da aula prática, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido todos esses conceitos, né? E possam aplicar bem nos seus trabalhos. Até mais.